Olá, pessoal! Me chamo Lucas, sou professor de enfermagem do Instituto Livre e hoje daremos continuidade à nossa aula de hemoterapia, iniciando com as indicações transfusionais. Gente, falando sobre transfusão sanguínea, quais são as indicações dessas transfusões? Aqui é uma reguinha falando sobre a hemoglobina. Hemoglobina, gente, é uma proteína que fica dentro das hemácias e essa proteína é a protagonista, é a responsável por pegar oxigênio, pegar gás carbônico e liberar no seu local respectivo. Quando a pessoa está com mais de 10 gramas de hemoglobina por decilitro de sangue, que é a medição, certo? Geralmente não é recomendada uma transfusão. Quando a pessoa está com 8 a 10 gramas de hemoglobina por decilitro, já se pode avaliar uma anemia sintomática, sangramento ativo, cirurgia. Então, já existem condições que o paciente possa se avaliar a recepção, sim, de uma doação sanguínea. Estando entre 7 e 8, o paciente oncológico, hematológico, que sofreu também cirurgia cardíaca, ortopédica. Então, também já é um paciente que está passando por situações que possa ser avaliado também a transfusão. Mas o mais indicado que, assim, veio esse exame, veio esse resultado no hemograma laboratorial, menos de 7 gramas de hemoglobina por decilitro sanguíneo, está indicado sim a transfusão. É indicado a transfusão. E se o paciente estiver em cuidados intensivos, como já foi dito, transfundir com hemoglobina maior que 7 gramas por decilitro aumenta complicações cardíacas e mortalidade. Então, não é qualquer situação que a gente possa transfundir, certo? O médico, a equipe médica, ela vai avaliar a necessidade de acordo com os resultados dos exames e vai avaliar se há necessidade de transfundir hemoglobina, de transfundir sangue para esse paciente com deficiência. Se o paciente está com plaquetas baixas, mas está sem sangramento, a taxa de transfusão plaquetária é quando nós temos menos de 10.000 plaquetas por milímetro cúbico de sangue. Considerar a transfusão entre 10 e 20 mil em pacientes ambulatoriais ou com risco aumentado de sangramento. Quais são as indicações gerais de transfusão, pessoal? Sangue total, o tipo sangue total, em casos de trauma e cirurgia. Concentrado de hemácias, em trauma, cirurgia, anemia, qualquer perca sanguínea e distúrbios sanguíneos, por exemplo, a doença falciforme, que é uma doença que deixa as nossas hemácias em formato de foice e não permite com que ela carregue oxigênio com a mesma eficiência para a qual ela foi criada. Plaquetas, tratamento oncológico, transplantes de órgãos e cirurgias. Receber plasma, paciente com queimaduras, choque e distúrbios de coagulação. Paciente grande queimado, pessoal, tem muita chance de chegar a ter choque hipovolêmico por perda aumentada de plasma, devido ter o rompimento da barreira da pele, certo? Então, a perca excessiva de plasma é normal no paciente queimado e no paciente de choque. E pacientes com distúrbios de coagulação vão receber justamente fatores de coagulação presentes no plasma. Fatores antihemofílicos crioprecipitado, que é aquilo que nós vimos, fatores de concentrados antihemorrágicos. Quem tem hemofilia, que são as doenças de fatores de coagulação, distúrbios de coagulação hereditário comum, como a doença de von Willebrand. E aqui vamos explicar cada um dos componentes do sangue, junto com suas indicações.
Para indicar a transfusão de hemácias, considera sempre o quadro clínico do paciente e não apenas o resultado dos exames laboratoriais, porque ele pode ter um resultado laboratorial que seja ruim, mas que ele não esteja apresentando necessariamente os sintomas que seja equivalente a esse resultado laboratorial. Então, o médico ele faz sempre a análise do laboratório e a análise clínica. Uma informação importante: as hemácias elas ficam congeladas de 2 a 6 graus e elas têm validade de 35 a 42 dias. Estou falando isso, pessoal, porque se um dia vocês chegarem a trabalhar num banco de sangue ou com a coleta e processamento de hemocomponentes, todos eles exigem uma forma de acondicionamento específica para o tipo de hemocomponente, juntamente com uma validade que não pode passar do prazo estabelecido de acordo com os estudos. Mais uma vez, avaliando a hemoglobina. Hemoglobina acima de 9 gramas por decilitro, a transfusão não está indicada. Abaixo de 7 gramas por decilitro, é indicado. Entre 7 e 9 gramas por decilitro, nem sempre é necessário considerar a presença de sinais e sintomas, taquicardia, dispneia, hipotensão e comorbidades, doença pulmonar, angina instável, infarto agudo do miocárdio há menos de 3 meses, quimioterapia e outros. O objetivo da transfusão não é normalizar a hemoglobina, mas levar o paciente à estabilidade clínica. É aconselhável transfundir uma unidade de concentrado de hemácia por vez e reavaliar a necessidade de nova transfusão. Não passar 2, 3 bolsas, certo? Sempre aos poucos e avaliando a necessidade de mais. O conteúdo do concentrado de hemácias são hemácias, plasma e leucócitos. O volume médio é de 250 ml. A validade, como foi dita, é de 35 a 42 dias e se mantendo na temperatura de 2 a 6 graus Celsius. De acordo com a contagem de plaquetas, transfundir se as plaquetas estiverem abaixo de 100.000 unidades por milímetro cúbico, se tiver sangramento ativo em sistema nervoso central ou oftalmológico ou necessidade de procedimento invasivo, que você saiba que possa haver distúrbios na coagulação e o paciente chegue a apresentar hemorragias. Plaquetas acima de 50.000 unidades por milímetro cúbico. Sangramento ativo ou necessidade de procedimentos cirúrgicos, punção lombar, anestesia epidural, gastroscopia e biópsia, biópsia hepática, inserção de catéter central, biópsia transbrônquica, laparotomia, parto cesáreo, histerectomia e procedimentos similares. Plaquetas contendo menos de 20.000 unidades. São essas condições. Plaquetas 10.000, menos que 10.000. Paciente internável, estável e sem sangramento. Então, se lembre, além de valores laboratoriais, o importante é manter o paciente assintomaticamente clínico, sem apresentar nenhum sinal de que esteja realmente com deficiência desses fatores, independente de nós termos um nível abaixo do recomendado, dos valores de referência. Cada infusão de plaqueta deve conter uma unidade de concentrado de plaquetas a cada 10 kg de peso, ou um concentrado de plaqueta por aférese, ou um pool de plaqueta por buff coat. Gente, aqui são outros métodos de se adquirir concentrados de plaquetas, certo? São procedimentos mais específicos. Vou deixar para vocês pesquisarem. E, como nós vimos no slide anterior, nós temos observações a decorrer da validade, que é de 3 a 5 dias. E a temperatura deve ser mantida entre 20 e 24 graus. Plasma congelado. As indicações para a transfusão de plasma são restritas à sua propriedade de conter proteínas da coagulação. Não se deve utilizar transfusão de plaquetas para a correção de testes anormais da coagulação na ausência de sangramento. Resumindo, fez um teste de sangramento, deu um resultado inesperado.
Porém, se está na ausência de sangramento, não é necessário fazer a infusão de plasma congelado. Ele é completamente congelado, pessoal, até 8 horas após a coleta e mantido no mínimo a 18 graus negativos, sendo, porém, recomendada a temperatura igual ou inferior a menos 25 graus. E ele vale por 12 meses, até 12 meses ou 2 anos. A necessidade de procedimento invasivo ou sangramento ativo em paciente portador de deficiência de múltiplos fatores de coagulação, paciente com hemorragia grave, transfusão maciça com hemorragia relacionada à coagulopatia, o paciente tem distúrbios na sua coagulação do sangue, sangramento ativo ou necessidade de realização de procedimento invasivo em paciente com deficiência isolada de fatores de coagulação. A dose é de 10 a 20 mg por quilograma de peso e aumenta a atividade dos fatores de coagulação para níveis considerados hemostáticos, entre 20% a 30%. O importante, gente, é vocês saberem como ela é condicionada, o tempo de validade de cada um desses fatores e algumas das indicações, porque na necessidade clínica você vai ver e vai saber o porquê do médico vai estar passando esse tipo de terapia para o paciente que vocês realizam a administração. Nunca sozinhos, junto com o médico ou com o enfermeiro ou com algum profissional do banco de sangue do hospital. Porque quando se faz infusão de algum desses componentes, pode-se vir ter reações transfusionais, que é necessário cessar completamente a terapia para reverter esse quadro de reação transfusional. Crioprecipitado. Nós vimos aqui, temos o fibrinogênio, o fator 8, fator von Willebrand, fator 13 e a quantidade em unidades presentes na bolsa. A meia-vida é a quantidade de horas que cada um desses componentes consegue se manter viável para promover a sua ação no paciente. Repor é usado para repor fibrinogênio em pacientes com hemorragia ou deficiência congênita. Repor fibrinogênio em pacientes com coagulação intravascular disseminada. Repor fator 13 em pacientes com hemorragia por déficit de tal fator quando não se dispuser do concentrado industrial. A utilização é de 1 a 2 bolsas a cada 10 kg de peso, até atingir o nível hemostático, que o fibrinogênio tem que estar superior a 100 mg por decilitro, que é o suficiente para manter o sangue em um nível que ele possa coagular a depender de qualquer intervenção que venha acontecer no paciente. E a meia-vida desse fibrinogênio, que é um fator importantíssimo para as plaquetas fazerem sua função e coagular o sangue, é de 100 a 150 horas rodando dentro do paciente, certo? Doação de sangue. Caminhos para a doação de sangue. Primeiro o sangue é coletado, depois são realizados testes sorológicos para saber se tem algum micro-organismo potencialmente contaminante ou algum fator que possa causar prejuízos ao paciente. Divisão de hemocomponentes, hemácia, plaqueta e plasma, que é aquela separação que nós vimos por processo físico, separando o sangue nos seus componentes comuns. O sangue é armazenado em temperatura adequada, que nós vimos que cada um tem uma temperatura a ser armazenada. Aguarda a liberação dos testes sorológicos para detectar alguma substância proteica, viral, bacteriana que possa causar prejuízo ao paciente. Ele é distribuído, as bolsas de sangue vão para as agências transfusionais e o sangue chega ao paciente para ser transfundido. Informações adicionais. Quem pode doar sangue? Pessoas saudáveis, ter entre 16 a 69 anos, pesar acima de 50 quilos, porque uma pessoa desnutrida com pouco volume vascular não pode perder esse sangue, porque pode causar hipotensão, o paciente pode chocar e vir a óbito.
apresentar documento original com foto, né? Válido em todo documento, em todo o território nacional, todos os documentos necessários para que você seja identificado. Sempre o doador ele é identificado, porém na hora de receber, esse recebimento é anônimo. Você não sabe de quem está recebendo, mas precisa-se ter o catálogo, porque é feito um cadastro, né, para saber que tipo de doador tem a frequência de repassar o seu sangue e o estilo de vida que ele segue. Porque você não pode ter hepatite depois dos 10 anos de idade, não pode estar gripado, não pode ser grávida, não pode ter HIV, sífilis, doença de Chagas ou ser exposto a essas doenças, não pode ser usuário de drogas, não ter tatuagem ou piercing há menos de 12 meses, e se teve relacionamento sexual com múltiplos parceiros nos últimos 12 meses, também não pode doar. Então, ter o cadastro de pessoas que realizam doação é importante justamente para monitorar o seu hábito de vida, além de mantê-lo cadastrado e sempre poder contar com o auxílio dessas pessoas que realizam doação. Restrições para a doação no Brasil. Nós temos aqui um quadrinho, gente, informativo, certo? Eu não vou ler para a aula não ficar tão extensa, mas é importante vocês verem no nosso país quais são as condições que impedem as pessoas de doarem sangue. E quanto de sangue a gente recebe e quanto de sangue a gente deixa de receber por hábitos inadequados desses usuários ou de restrições excessivas do nosso ministério. Aqui, pessoal, é uma requisição de transfusão de sangue, certo? É preenchido todos esses dados, feito todo o acompanhamento do material a ser doado, além de ter o controle do doador. Caso ele tenha alguma doença sanguínea que ele desconheça, o banco de sangue acaba informando de forma sigilosa a condição em que esse doador se encontra. A etiqueta de transfusão é certeza da destinação correta do hemocomponente e só pode ser retirada após o término da transfusão. Ela é retirada e anexada ao prontuário do paciente para saber qual componente sanguíneo ele recebeu. Sempre checar a etiqueta na suspeita de reação transfusional, para ter certeza de que o sangue está compatível no fator ABO e RH com o receptor. Aqui, pessoal, é uma imagem ilustrativa para vocês verem os componentes que estão presentes na identificação da bolsa sanguínea, né? Uma identificação do doador na forma de código de barras, os dados da coleta, quando ele foi coletado, que o doador foi voluntário, tipo de hemocomponente. Aqui temos um exemplo também da fenotipagem ABO-RH, que é a manifestação genética daquela pessoa. Se o tipo é O, A, B, AB, se é positivo ou negativo. Então aqui fica o tipo sanguíneo, a fenotipagem sanguínea. Data, hora e validade. Testes especiais, se forem realizados. E a temperatura de estocagem e anticoagulante, porque o sangue ele precisa ter um anticoagulante, claro, para ele não coagular após ele ser coletado. A presença de rótulo maior significa que o hemocomponente está liberado para fins transfusionais. Aqui, pessoal, nós temos uma imagem ao vivo para vocês verem o exemplo citado no slide anterior, que nós temos vários códigos de barras, mas nós temos todas aquelas informações visíveis. Data e hora da coleta, a validade, o tipo sanguíneo a ser coletado, o tipo de anticoagulante e o componente da bolsa, certo? Um recadinho aqui, não adicionar medicamentos junto à bolsa de sangue. Medicamentos devem ser feitos em acesso separado ou em vias separadas. Nunca administrar o medicamento junto da bolsa sanguínea para que ele seja administrado ao mesmo tempo do sangue, porque isso pode causar uma reação e não se sabe se a reação é transfusional e pode atrapalhar o quadro clínico e terapêutico daquele paciente. Após iniciar a transfusão, o enfermeiro deve ficar pelo menos 10 minutos no leito,
em caso de reação transfusional imediata e checar os sinais vitais pelo menos no começo e no fim da transfusão. Se realizar a transfusão em equipo e acesso próprio, não administrar medicamentos na bolsa de hemocomponentes. Administrar sempre numa via separada. Deve-se realizar a transfusão eletiva lentamente para evitar intercorrências durante o procedimento. Em caso de emergência, pode-se intensificar o tempo, seguindo prescrições médicas, usando bolsas identificadas com o tipo sanguíneo de emergência, que é o O negativo. O O negativo e o positivo, né? Obviamente o O negativo é de primeira escolha, para doações universais. Em caso de emergência, O negativo é o de primeira escolha, porque ele não tem nem fator RH, nem fator ABO. Ele pode ser recebido por qualquer receptor. Então, é o sangue escolhido para casos de emergência. Realizar dupla checagem do paciente a receber a bolsa e o tipo sanguíneo. Checar se é o paciente correto, se a bolsa está correta, se foi feito o teste de compatibilidade e checar mais uma vez antes de transfundir, para que seja feito com a maior segurança possível. O tempo máximo de uma transfusão é em torno de 4 horas. A velocidade é ajustada de acordo com o risco de sobrecarga circulatória. Se o paciente teve uma hemorragia grave, você pode acelerar um pouco essa infusão. Caso seja uma transfusão agendada devido a uma leucemia, uma anemia, uma cirurgia, então a transfusão ela pode ser realizada de forma mais lenta, sempre checando os sinais vitais e avaliando se o paciente tem alguma reação àquele sangue a ser recebido. O equipo de transfusão deve conter câmara dupla para regular o gotejamento e ser específico com filtro para microagregados. Deve ser trocado a cada 4 horas ou no fim de cada transfusão. Pessoal, o equipo de transfusão não é o mesmo do equipo de medicamentos, certo? Ele tem uma peneirinha chamada de filtro para que ele possa reter qualquer coágulo existente na bolsa, deixando de forma mais segura essa transfusão, para que não seja infundido nenhum coágulo no paciente, esse coágulo vá se deslocar para alguma região específica e causar danos àquela região. E antes de transfundir, aquecer o hemocomponente em aquecedores específicos. Geralmente usa-se um banho-maria e uma temperatura controlada. Não se deve aquecer demais porque você pode lesionar, você pode destruir os componentes daquela bolsa que vão ser usados na transfusão. Então, nunca usar, por exemplo, micro-ondas, colocar em água fervente. Existe um aquecedor específico para os hemocomponentes a serem transfundidos, já que eles são preservados em temperaturas mais baixas. Equipo para transfusão e etiqueta. Para vocês verem, o equipo para transfusão, ele não é igual. Ele tem esse filtro de microagregados, que é para reter qualquer tipo de coágulo que venha a persistir. E aqui nós temos uma etiqueta sanguínea, né? A etiqueta para transfusões de urgência, nós temos aqui um ORH positivo, que também pode ser utilizado, certo? Quando você transfunde um RH positivo em uma pessoa RH negativa, em casos de emergência, de primeira mão, o seu corpo pode não reagir. Ele pode ficar sensível a futuras transfusões com RH positivo, você sendo negativa. Então, usa-se sim o O positivo para emergências, mas o mais indicado, porém mais difícil, é o O negativo. Falando, pessoal, agora sobre as famosas reações transfusionais. O que vocês devem saber que acontece com o paciente quando ele tem alguma incompatibilidade ou alguma reação àquele sangue que está sendo transfundido? Pode ser classificada quanto ao tempo de aparecimento do quadro clínico ou laboratorial, à gravidade, a correlações com a transfusão e ao diagnóstico da reação. Após a transfusão ou até 4 horas após,
o paciente pode apresentar febre, temperatura acima dos 38 graus, aumento de pelo menos 1 grau em relação à temperatura pré-transfusional. Então, o ideal é que a temperatura do paciente não se eleve comparado ao início do recebimento desse sangue. Sempre manter a atenção e nunca ser descuidado, porque reações transfusionais não são previsíveis. Elas podem acontecer sem dar aviso prévio e mesmo sendo um tipo sanguíneo compatível. Hemosiderose com comprometimento de órgãos. A presença do nível de ferritina maior ou igual a 1000 microgramas por litro no contexto de transfusões repetidas de concentrado de hemácias e disfunção orgânica é quando um excesso de ferro se deposita nos órgãos, comprometendo a sua função. Púrpura pós-transfusional é um episódio que aparece várias petequiazinhas, várias manchinhas no paciente após a transfusão. Presença de anticorpo antiplaquetário no receptor. Então, ele pode ter, como vamos dizer, uma reação a algum componente daquela bolsa. Reação hemolítica tardia. Vão ser acompanhados de febre, icterícia, que é o amarelamento de pele e mucosas, e anemia. A reação hemolítica é quando o seu corpo destrói as hemácias. Ele não reconhece as hemácias e acaba destruindo. Isso pode acontecer, é difícil, mas pode acontecer quando se tem uma reação transfusional, mesmo sendo com um tipo compatível de sangue. A aloimunização, aparecimento no receptor de novo anticorpo clinicamente significativo contra antígenos eritrocitários detectados pelo teste de antiglobulina direta positivo ou triagem de anticorpos irregulares e ausência de sinais clínicos ou laboratoriais de hemólise. Seria um anticorpo novo que ele apareceu, não estava previsto ele aparecer e acaba destruindo, se tornando sensível para destruir futuras hemácias transfusionais que venham a ser recebidas por esse paciente. Hemocomponentes irradiados, eles acontecem para prevenção da doença do enxerto contra-hospedeiro pós-transfusional. Irradiar hemácias e plaquetas de doadores de sangue, parente de primeiro grau, hemocomponentes compatíveis de receptores imunossuprimidos. Irradiar esses componentes serve para que eles não sejam atacados pelo seu corpo e causem menos reações transfusionais no caso de doação. Doença do enxerto contra o hospedeiro. É a mesma coisa que foi vista no slide anterior. É uma síndrome que acontece de 2 dias a 6 meses após a infusão de hemocomponente, sendo caracterizado por essa série de sinais e sintomas: febre, diarreia, lesões cutâneas, hepatomegalia, aplasia da medula óssea, pancitopenia e resultado de biópsia de pele ou de outros órgãos comprometidos, compatível com essa doença do enxerto ou presença de quimeirismo leucocitário. Pessoal, são muitos nomes específicos, vocês não vão precisar decorar todos eles agora. Fica a título de conhecimento para vocês pesquisarem, mas não se preocupem, é muita informação que os médicos e enfermeiros, principalmente os que trabalham no banco de sangue, devem conhecer, porque são coisas que podem acontecer em casos de transfusão sanguínea, mas vocês devem apenas ter o conhecimento de que essas reações podem acontecer, certo? E que os sinais e sintomas são esses presentes para vocês se atentarem caso eles cheguem a acontecer. Transmissão de doenças infecciosas, parasitas, fungos, protozoários, bactérias, eles podem passar despercebidos no teste de sorologia que é feito na bolsa antes dela ser encaminhada para os centros de referência e pode acabar passando para o receptor esses micro-organismos que causem essas doenças infectocontagiosas. Hipotensiva seria uma hipotensão reflexa quando se tem a inserção do componente
hemático no seu sistema sanguíneo. É uma exclusão de todas as outras causas de hipotensão arterial, responde rapidamente à cessação da transfusão e ao tratamento de suporte. Hemólise não imune. Hemólise durante a transfusão ou até 24 horas após, com ou sem sintomas significativos, sem causa imunológica, e presença de hemoglobina livre no plasma, hemonoglobinemia ou na urina, hemoglobinúria. Hemólise, gente. Lise significa quebra e hemo, sangue. É a quebra das hemácias que não são causadas por anticorpos, são causadas por outros fatores. Certo? A causa não é imunológica e ela pode acontecer durante a transfusão ou até 24 horas após. Aqui deu um exemplo de colocar o sangue, uma bolsa de sangue para aquecer no micro-ondas. As ondas de irradiação do micro-ondas que aquecem, elas acabam quebrando as hemácias. Então, você pode ter quebra de hemácia por excesso de temperatura, tanto febril do paciente, quanto fatores físicos externos, como a radiação. Dispneia associada à transfusão. Às vezes, um volume sanguíneo aumentado ou uma carga volêmica maior pode causar um excesso de sobrecarga circulatória e sobrecarga dessa circulação, principalmente nos pulmões, causando dificuldade de respirar, um quadro agudo que pode acontecer dentro das primeiras 24 horas. Hemolítica imune, que é quando vocês têm uma reação transfusional dentro de um dia por incompatibilidade ABO ou de outro sistema eritrocitário, que nós vimos nos slides anteriores. Sobrecarga circulatória. Excesso de volume dentro dos vasos pode causar um edema pulmonar, que é quando o líquido extravasa de dentro dos vasos para os pulmões, causando um quadro de deficiência respiratória, que seria a insuficiência respiratória aguda, taquicardia, hipertensão arterial, achados de imagem de edema pulmonar, evidência de balanço hídrico positivo, você tem mais líquido retido do que eliminado, aumento da pressão venosa central, insuficiência ventricular esquerda. Todos esses fatores podem ser causados devido ao aumento da sobrecarga circulatória. Como já está dizendo o nome, é uma quantidade de carga circulatória maior do que o nosso sistema cardiocirculatório pode suportar. Alergias. Mais comuns de sintomas são pápulas, prurido, urticária, tosse, rouquidão, edema labial, que seria o inchaço dos lábios, da língua, da úvula ou periorbital ao redor dos olhos. No caso de suspeita de reação, pessoal, isso aqui é importante vocês saberem. Interrompa a transfusão e não reinstale. Proteja o equipo. Mantenha o acesso venoso com soro fisiológico a 0,9%. Confira as identificações da bolsa, do receptor. Informe ao serviço de hemoterapia e notifique a reação. Como nós vimos, toda intercorrência deve ser registrada nos prontuários. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Essas foram as referências que eu utilizei para trazer para vocês todo esse conteúdo sobre a hemoterapia, o que são os componentes hemoterápicos, os seus derivados, como se realizam as transfusões nos circuitos adequados, as intercorrências. É importante que vocês tenham esse conhecimento, porque tanto de forma agendada quanto de forma de urgência, nós temos a transfusão sanguínea acontecendo nos nossos serviços de saúde. E é importante saber sobre a compatibilidade, o sistema ABO-RH e a sua importante função entre os doadores e os receptores. Um forte abraço a todos e até a aula que vem.